Olá, sou Nildo Muniz, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o freno no lingual, algo que incomoda muito a nutriz e também os bebês. E por que é importante falar desse assunto? Algo que passa imperceptível aí diante, às vezes, até dos profissionais. E essa mãe segue tentando, na amamentação, se nortear e se angustiar ainda assim, seguindo dias e dias com dores, com fissuras e sem compreensão de fato o que acontece durante esse período da amamentação que até o momento ninguém descobriu. Então, o freno lingual nada mais é que a membrana mucosa no ápice da língua ao assoalho da boca. E esta membrana é preciso ser avaliada, e aí nós vamos ter os testes dentro da maternidade, até 48 horas, que nós chamamos de teste da linguinha. E existe um protocolo para essa avaliação. Que protocolo é esse? Algumas maternidades, no contexto particular, nós vamos ter aí o protocolo da Roberta Martinelli, onde vai ser feita a avaliação, que quadro, qual numeração que vai dar para todos os efeitos, que grau e elevação está cada tipo desse freno. E dentro do contexto do SUS, nós vamos usar aí o protocolo de Bristol, que também vai nos margear dentro desse contexto de estrutura e função. É importante que isso seja avaliado dentro desse período de 48 horas, para que nós possamos alertar essa mãe, explicar a essa família quais são as repercussões e os impactos disso para a vida social dessa criança aí no futuro. Então, é preciso fazer essa avaliação, e mesmo com toda a avaliação, e que a mãe segue em casa nessa particularidade, referindo dor quando chega no consultório, ainda na percepção de acreditar que resolveu aí essa mamada, ela refere para a gente, para o profissional em consultório, que segue com dor, que segue com fissuras, o bebê com peso arrastado, irritado, porque não consegue realizar a extração de forma organizada no peito da mãe. A mãe sempre percebe que o bebê não consegue esvaziar a mama durante todo esse período de amamentação dentro dos seus horários. E nós vamos avaliando aí todo esse contexto, percebendo, uma nova avaliação, percebe que esse bebê tem aí um tipo de freno no lingual submucoso, um dos frenos de maior dificuldade para ser avaliado dentro do contexto de 48 horas. Teve dúvida, sugerimos o reteste para acompanhar de perto essa mãe e esse bebê. Então, o que é de fato? Essa membrana mucosa, e aí nós vamos ter 4 tipos, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Tipo 1 e tipo 2 são frênulos mais comuns e perceptíveis dentro desse período de 48 horas, que já faz um estrago muito grande, E por que é importante nos preocuparmos com isso? Essas repercussões, uma vez não corrigidas dentro desse período de 48 horas, acompanhando essa mãe dentro desse período e esse bebê até 30 dias, isso segue para uma vida toda. E durante o período da transição alimentar, nós vamos percebendo que esse bebê vai ter dificuldade na deglutição, na formação do bolo alimentar, porque repercute na língua, um dos únicos instrumentos, ou o instrumento principal para trabalhar o bolo alimentar. E aí, dentro desse contexto, a mãe chega no consultório falando, explicando para o profissional que a criança, ela faz vômito, faz náusea, cospe esse alimento como se ele não aceitasse ou como se ele não gostasse. Seja uma batatinha, seja uma banana, seja uma fruta, um outro legume, e essa mãe vai explicando para a gente. Quando percebemos, na realidade, essa criança tem sim um freno no lingual. Não é que a criança não gosta do alimento, não é que
por vontade própria que ela vem nessa repercussão de não aceitar aquela comida durante aquele período da transição alimentar. Então nós vamos ter desde a sucção, vai comprometer esses movimentos linguais dentro do contexto da sucção na amamentação, a transição alimentar entre 5 e 6 meses, quando de fato essa criança já vai entrar para o alimento aí dentro do contexto alimentar da criança e a mãe percebe que não tem essa aceitabilidade por parte da criança. Nós vamos percebendo também se isso segue sem que nenhum profissional perceba, nós vamos ter essa criança também com dificuldade na fala já no seu período escolar. Uma língua que não tem movimentos adequados, essa criança ela vai ter a dificuldade de falar alguns fonemas principais. T, D, Nelê e o R vibrante, que a gente chama de TEP, quanto da parte da fonoaudiologia, essa criança vai ter esse comprometimento na fala desses fonemas. E isso traz para a mãe uma grande angústia. A criança ela vai dentro dessa visão do que fala, do ponto e modo de articulação do fonema, ela vai ter essa dificuldade também na escrita. E isso vai trazendo ainda um favorecimento desgastante familiar e para a criança também. Fora a condição de bullying, essa criança falando errado, não conseguindo colocar aí no ponto e modo de articulação esses fonemas, essa criança ela também pode sofrer bullying. Nós vemos também crianças que não conseguem lamber um sorvete, lamber um pirulito numa festa, e isso traz angústia para essa criança. E segue essa vida adulta. Na fase de adolescência, esses adolescentes, eles têm uma dificuldade grande no beijo. E a gente recebe já esses adolescentes em consultórios reclamando dessa dificuldade de protrusão de língua nessa condição da escolha até sexual. Então, é de fundamental importância que os pais saibam disso, que essa família saiba disso, desde o nascimento. Então, essa repercussão não vai só na importância do aleitamento materno. E nós vamos perceber que isso tem um impacto grande na vida social desse indivíduo. Então, quais são as causas? Geralmente hereditária e vem aí por uma desordem do gene TBX22, e nós vamos percebendo que vem na condição da família, por parte do pai. Geralmente na família tem alguém que já tem essa dificuldade da fala, já tem um freno lingual, ou já tem dificuldade no ponto e modo de articulação desses fonemas, uma gagueira, geralmente está alencada aí por uma hereditariedade. Então, é interessante que nós precisamos perceber isso quanto mais cedo, melhor, porque as consequências para a mãe e para o bebê são várias, né? Na mãe, durante esse período de amamentação, ela vai ser seguida muitas vezes de dor, fissuras mamilares, lesões, muitas vezes erosões, porque a criança passa a sugar, a mamar com o dorso da língua. E isso tem um impacto muito grande na pele desse mamilo. Então nós vamos ver lesões, feridas. Se isso não se corrige em tempo oportuno, podemos também aí deixar essa mãe a passar por um período muito sofrido da amamentação e chegando às vezes o desmame precoce. E quais são essas consequências então para o bebê? Um ganho de peso arrastado, uma mamada ineficiente, irritabilidade, porque esse bebê não consegue sugar a ponto de extrair todo esse leitinho, esvaziar uma mama já no período em que ele já poderia estar fazendo isso, comprometendo aí o peso, o ganho de peso e seu desenvolvimento dentro de um contexto geral, né? Então, o comprometimento desse ganho de peso ponderal assusta a mãe. Às vezes, a mãe, mesmo com uma condição favorável para amamentar, pensa, enquanto não se discute, não se percebe isso, pensa
infantil, acreditando que ela mesma não consegue ser suficiente mãe para poder alimentar e saciar o seu bebê. A dificuldade na sucção, né? E a maioria das vezes a gente percebe quando a mãe chega angustiada no consultório, é que o profissional avaliou, não, mas estava com boca de peixinho. E aí a gente precisa rever esses conceitos. Pilares importantes da amamentação, quanto a avaliação anatomofisiológica da cavidade oral, estrutura e função, descobrindo ali naquele primeiro momento o que de fato está por trás daquela dificuldade da amamentação. Está na estrutura da cavidade oral, um frênulo lingual, uma fenda que ninguém percebeu, uma condição dentro dessa estrutura de lábio, língua e bochecha, ou função, é só funcionante, é um movimento que não está adequado, essa língua está alta, está baixa, está retraída, enquanto nesse momento ela precisaria estar de forma protrusa para ajudar a favorecer os movimentos e fazer a extração do leite. E aí nós vamos ver nessa mãe que essa criança suga a condição do complexo mamilar-areolar de forma ineficiente, errada e com dorso da língua. Então vai dificultando aí a sucção, a deglutição, a respiração. Quem tem de forma com esse comprometimento de língua, os movimentos vão seguindo, mesmo com o crescimento dessa criança, comprometendo a pega, a sucção, a deglutição e a respiração. E isso até o momento em que for descoberto isso. Então a criança ela vai estar sendo levada a um desgaste muito grande, a mãe da mesma maneira, tendo aí a sua fala como um impacto social. E como, Nilda, então se faz esse diagnóstico? Nós vamos ter aí, de fato, os protocolos, né? Seja o da doutora Martinelli ou o Bristol. Quem realiza esse protocolo? Quem realiza? Profissionais habilitados, de preferência um fonoaudiólogo, para o teste da linguinha, pessoas ou profissionais que estão habilitados, né, dentro do manejo clínico da amamentação, eles conseguem detectar, né, e a gente tem a ajuda do corpo clínico da saúde, observando uma mamada do início ao final, fazendo esse teste da linguinha, observando se esse frênulo, ele é tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. O tipo 3 e o tipo 4 são os mais difíceis de ver, de visualizar, e realmente precisaria aí de um profissional habilitado, com conhecimento dentro desse contexto do frênulo lingual. Então o teste da linguinha, ele vai trazer sim um parâmetro para trazer essa solução para essa família, para esse bebê, né? Analisando aí a partir dos protocolos. E qual seria, a partir disso, Nilda fez todos os testes, foi para casa, a mãe ainda refere ou continua com dor, entrou primeira semana, entrou 15 dias. Quais os profissionais que essa mulher deveria procurar? Um pediatra que assiste o aleitamento materno na íntegra, ele vai poder avaliar melhor. O próprio odontopediatra, ele também tem essa particularidade, essa habilidade aí de especialização para ver até que ponto esse frênulo de língua está comprometendo a mamada. Um especialista em fonoaudiologia voltado para o aleitamento materno exclusivo, ele também está habilitado para detectar que tipo de frênulo existe ou se de fato existe esse comprometimento, se está na estrutura ou se está na função. O que esse profissional ele poderia observar no seu atendimento? Ele tem que avaliar a cavidade oral toda, num contexto de mobilidade de língua, se essa língua ela protrui, se essa língua está alta, se essa língua está retraída, e aí a gente vai ter todo um contexto favorável para estrutura. E aí percebe-se logo de início, para o tipo 1 e o tipo 2, essa
característica do frênulo já ali na ponta da língua, voltada para as carúnculas ou para o assoalho da boca. E nós precisamos ter essa compreensão. Uma vez que tudo isso passou batido, mesmo com um teste ou um teste duvidoso, e a mãe segue falando para o profissional que o bebê não consegue ganhar peso e ainda tem essa dificuldade em fazendo fissuras ou machucando aí o mamilo, é preciso rever novamente todo esse contexto da cavidade oral dentro das suas estruturas, das suas funções. É interessante, né, fazer esse diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor. Ainda teve dúvida? Aconselho que busque, de fato, um profissional habilitado dentro dessa particularidade. E o que fazer? Identificou, tem um frênulo tipo 1. Posso sugerir a avaliação da odontopediatra e esse profissional ele vai estar habilitado para fazer o que nós chamamos de frenectomia ou pique lingual. Vai fazer a extração desse pique, trazendo uma função já perceptível no primeiro momento. Ah, fez a frenectomia, Nilda, já pode ir direto para o peito? Pode. A mãe vai ter essa percepção naquele mesmo momento. E aí a gente precisa lembrar que, mesmo fazendo a frenectomia, essa língua precisa de exercícios terapêuticos para que ela venha se movimentar, fazendo a sua mobilidade de forma funcional. E nem sempre o profissional que faz a frenectomia, ele está habilitado para tal. Então, é interessante que essa mulher, essa nutriz, ela volte a um profissional habilitado para trabalhar todo esse exercício de movimento de língua, porque língua é músculo, e músculo, na memória do bebê, vai estar ali no mesmo lugar. Então, nós precisamos trabalhar terapeuticamente esses movimentos de língua, exercitando esses movimentos, auxiliando nesses movimentos, para que essa língua passe a protruir de forma organizada, alinhada para o complexo mamilar-areolar, devolvendo para essa mãe e para esse bebê o prazer de saciamento, além de estar saciado, a tranquilidade da mãe de amamentar sem dor, sem possibilidade de entrar com fórmulas, de engurgitar o peito, porque tudo isso é uma cadeia que vai se formando quando não é visto em tempo oportuno. Acompanhar a amamentação sempre. Fez a frenectomia, os exercícios terapêuticos, um profissional acompanhar a mamada do início ao final. Orientando a mãe, posição, organizando aí essas funções de forma favorável e com os exercícios intraorais, acompanhar o bebê nesse crescimento e nesse desenvolvimento e a mãe sempre observar. Então, a gente orienta toda essa mulher, todas essas questões para que ela passe a observar a partir de então a evolução dessa mamada, trazendo de forma favorável a possibilidade de amamentar com prazer. Eu quero aqui agradecer a você que nos assiste e que nos permitiu entrar aí no seu espaço, trazendo um tira dúvidas para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e traga para nós outros temas que você gostaria de estar aí ouvindo ou assistindo conosco. Deixe suas perguntas, os seus comentários que nós iremos responder.